Vamos lá, iniciando então o nosso estudo. Nós estamos no livro A Gênese, de Allan Kardec, e continuando o nosso estudo do capítulo 6, nós estamos na eterna sucessão dos mundos, é o item 48 do capítulo 6. Nós vamos iniciar a leitura e aí vamos fazendo os nossos comentários. Eu vou iniciar a leitura aqui, tá, meu pai? Daí a gente depois vai... Sim, tá? tudo bem. Vimos que uma única lei, primordial e geral, foi conferida ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares, que chamamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Com efeito, se remontarmos à origem primeira das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sobre o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias, que levam do germe ao fruto maduro, e que, sobre a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que nascem no seu seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, visto que a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não é menos exato dizer-se que, para a substância, é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Eis aqui um mundo que desce desde o seu berço primitivo, percorreu toda a extensão dos anos que agora sua organização especial lhe permitia percorrer. Tendo-se extinto o foco interior de sua existência, seus elementos próprios perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza, que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças conferidas a esse mundo, já não podem produzir-se de agora em diante, porque a alavanca da atividade delas não mais dispõe do ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Ora, se possível, que essa terra extinta e sem vida, será possível que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade? E passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Será possível que permaneça inscrita no livro da vida universal quando não passa de letra morta e vazia de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que gratificaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório em que a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis.
E essa morte não será um acontecimento inútil, nem para esta terra, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente. E lá onde os sistemas dos mundos, de mundos, se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhante e mais perfumadas. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Dessa maneira, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sobre a abóbada da noite, em que o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, há muito tempo o dedo da morte atingiu esses esplendores. Há muito o vazio sucedeu a esses deslumbrantes e já recebe a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa em que se encontram esses astros, por efeito do qual a luz que nos enviaram gasta milhares de anos para chegar até nós, faz que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram há muito tempo antes da criação da Terra e continue ainda. Com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Que são 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Logo, reconheçamos aqui como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem nada são em confronto com o que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se entendem apenas sobre um campo imperceptível, diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E quando esses períodos da nossa imortalidade houveram passado sobre as nossas cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitado nesses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós percorridas em inumeráveis peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Eu acho que cabe um comentário aqui, em termos de explicação, que a gente falou daqui para trás, nós falamos sobre a extensão e a expansão do universo, né? Então, quando nós falamos de infinito, nós sempre sugerimos e sempre vamos para uma perspectiva de um infinito no sentido de uma caminhada. Então, eu vou pegar uma linha reta e vou caminhar no sentido do infinito, ou seja, vou adiante. E essa minha caminhada nunca terá fim. Então, é como se eu estivesse traçando uma rota e estivesse seguindo essa rota até o final dela, que nunca vai acabar. Ela é infinita. Mas o conceito de infinito, ele não está só na ideia de expansão do universo, ou seja, dessa linha reta que vai até algum lugar que nunca acaba. Não está só nesse conceito. Ele também está num conceito introspectivo, ele também está num conceito interno, de que esse próprio universo, ainda que ele não tivesse em expansão, ainda que ele não estivesse
numa linha reta que não tem fim, ele está infinitamente num ciclo de renovação. Ele nasce, ele vai definhar, né? Ele vai diminuir, ele vai se extinguir, ele vai renascer e vai de novo fazer esse ciclo, e de novo fazer esse ciclo. E esse ciclo onde nós estamos, ou seja, o nosso planeta aqui, um dia ele terá fim. E ele fará parte de algo que vai renascer a partir dele e que um dia vai ter fim. E vai fazer parte de algo que um dia vai nascer disso e que um dia vai ter fim. E isso infinitamente. Então, além do conceito expansivo e de linha reta que não tem fim, tem esse conceito, né, de eterna sucessão dos mundos, que é esse ciclo eterno, ilimitado e infinito de vida que se renova, se renova, se renova, se renova, se renova, na nossa própria localidade, né, na onde a gente está, sem necessariamente seguir essa jornada até o final do universo, que a gente nunca vai achar o fim dele. Eu achei interessante também, e a gente já tinha ouvido falar sobre isso, de que muitas dessas estrelas que nós vemos hoje, a sua luz, já não existem mais, né? Elas tiveram transformações. E é interessante uma coisa que eu notei também, que observando o que foi lido, de alguma forma, essa massa incandescente que a Terra tem ainda no seu núcleo, que pode-se dizer, o núcleo da vida do planeta Terra, que quando ele se esfriar, é que realmente é hora de trocar, né, de ser renovado. Esse núcleo, ele, de alguma forma, ele atrai e gera vida, né? E uma outra coisa interessante também da gente pensar, né? Que hoje a nossa visão também tem um limite, que será muito expandida de uma forma incalculável, né? A ciência de hoje alcança até o seu limite. Podemos imaginar a ciência daqui a 100 anos, né? Onde estaremos nós alcançando essa visão sobre o universo, sobre os planetas, né? As estrelas, as nebulosas, né? Então, de alguma forma, tudo está aí se renovando, se transformando e evoluindo, até a própria ciência, que um dia chegará a condições muito maiores do que a ciência atual, né? Sim. Eu tenho um outro ponto aqui que eu acho muito importante, quando ele fala o seguinte, né? Quando essa vida se extinguir, quando essa terra for uma terra morta, né? E não houver mais possibilidade da vida nela, que sentido faz que ela permaneça, né? Ela precisa ser renovada, assim como todas as coisas. Ela precisa se reinstalar, se reinventar, renascer, né? E aí eu queria trazer uma reflexão sobre o ponto de vista do nosso estudo de Deus, né? A ciência nos mostra que em algum momento isso realmente vai acontecer. Não é uma preocupação que a gente tenha que ter que isso vai acontecer agora. Mas em algum momento da nossa história futura, da nossa eternidade, nós vamos vivenciar esse momento aqui na Terra, né? O nosso sistema, o nosso sistema planetário, o nosso sistema solar, ele vai colapsar em algum momento. Ou vai colidir com alguma coisa, ou enfim, ele vai colapsar. E aí, imaginando esse Deus eterno e suprema inteligência de todas as coisas, ele não poderia interferir de forma que não colapsasse, porque é obra dele, é regra dele, então faz parte da lei universal da natureza, vamos dizer assim, uma natureza universal, que
que isso aconteça. Ao mesmo tempo, no momento que isso acontece e deixa de existir a vida, e nós entendemos o apocalipse, né, o final desse mundo como sendo o final de todas as coisas, é o final de Deus. Porque não faz existir esse Deus quando não existe mais vida. Estragou o brinquedinho de Deus? Eu estava brincando com meu brinquedinho chamado Planeta Terra e meus homenzinhos, minhas mulherzinhas ali, meus humanos ali, né, meus bichinhos. E aí acabou meu brinquedo, estragou. E aí acabou, é o apocalipse, para um Deus que é infinita sabedoria e que é eterno. E aí esse cara vai deixar de existir também? Então, o apocalipse nada mais é do que essa perspectiva do final de possibilidade de vida aqui, mas não de final de possibilidade de vida, porque a vida ela é infinita, ela é eterna, ela é ilimitada, ela vai continuar existindo porque ela é uma lei divina, né? Enquanto houver Deus que é eterno e sempre vai existir, vai haver as suas regras, as suas leis. Então, E não há intervalos, né? a lei vai se perpetuar, né? Então, o Apocalipse. O Apocalipse nada mais é do que a nossa morte aqui, quando a gente morre e renasce de novo, né? Numa outra perspectiva, numa outra vida, numa outra existência, por enquanto aqui, nessa mesma condição, nesse mesmo planeta. Mas, em algum momento, isso não vai ser mais possível aqui, né? É como alguém que mora em determinado lugar e vem uma enxurrada e leva a sua casa embora e desapropria e tira a condição de vida naquela localidade, e ele não vai poder voltar lá e construir a casa dele de novo onde ele morava. Ele vai ter que buscar algum outro lugar para morar, né? E vai construir sua casinha lá num outro terreno, num outro canto, num outro lugar. E pronto. E é isso. E é só isso. Nada mais do que isso, né? O Haroldo fala disso naquela palestra do Apocalipse dele, né? Ele fala, olha, o Apocalipse nada mais é do que, a gente só vai morrer, só isso, o corpo, né? E o espírito vai continuar vivo. Então, não é uma preocupação, né? É a vida se renovando. É uma renovação, né? É a vida se renovando. Você pode fazer a leitura dessa vida universal, meu pai? Posso sim. A vida universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Qualificaram-na, ironicamente, de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira diante do espetáculo da criação. Entretanto, é possível compreender-se toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sobre o véu o poder e a sabedoria daquele que as formou. São questões que já não nos oferecem dúvida. O que importa saber, contudo, é que as almas que os povoam sejam solidárias. De fato, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe pensar que não haja nessas regiões distantes
magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias repletos de luz, vales e montanhas em que as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe imaginar que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se, como em sua própria vida, seja carente de existência e de qualquer ser pensante que o possa conhecer, Mas a essa ideia eminentemente justa da criação, é preciso acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram dados a esses mundos. Se esses astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo as suas funções de vida, e encontrar de novo, segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Por que singular aberração se acreditou fosse possível negar a imortalidade às vastas regiões do éter quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia. Esta se transviará tanto que irá estabelecer sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se sentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Eu vou fazer só um pequeno comentário, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma instrução maravilhosa, é muito poético, muito lindo, né? E hoje, com as instruções que nós temos recebido da espiritualidade, através do Chico, Divaldo, o Divaldo agora revelando através de Manuel Filomeno de Miranda e de tantos outros espíritos, a vinda de seres de mundos muito longe daqui, né? Em auxílio ao povo da Terra. Então, essa interação, essa troca, esse auxílio está amparado pela misericórdia do Pai, né? Pela justiça pela inclusive justiça da evolução, porque não se pode evoluir sem ter, vamos dizer assim, o amparo daqueles que estão à frente, né? Eu acho muito lindo isso.
de novo, né, ele estabelece uma vida universal, não uma vida terrena, né? De novo, ele fala de uma família que é muito maior do que a nossa família da Terra, né? De uma humanidade que não está só aqui, né? E de uma ligação que existe, porque a gente é que mistifica demais, né? A gente que complica demais essas coisas. Porque do ponto de vista do espírito, o fato do meu irmão, né? Do Edu, ter desencarnado e daqui a pouco ele encontra uma possibilidade de uma existência numa condição tal em tal sistema solar, sei lá. Esse vínculo nunca vai se perder, né? A vida é generosa, ela é expansiva, a gente está ligado com muita gente. Você imagina quantos espíritos afins, próximos, né, não estão aqui de volta, estão lá, né? Quantos não voltaram com a gente e quantos estão tendo uma nova oportunidade para que a gente possa desenvolver o afeto uns pelos outros, para que a gente possa, quando a espiritualidade fala para a gente que a gente deve amar a humanidade, o amor ao próximo se estende a toda a humanidade, e é por isso que a gente precisa aprender esse amor. Ela não está falando da humanidade terrestre. Quem achava que estava difícil amar toda a Terra é toda a humanidade universal, né? A gente precisa desenvolver. E temos tempo para isso, né? Somos eternos. Mas é importante entender que esses laços de família, eles não se extinguem, né, com a nossa morte, eles permanecem, com a morte do corpo físico, né? Eles permanecem. E essa ligação, como que você faz? Eu sempre brinco de dizer isso, né? Você tem uma experiência aqui, eu estou tendo essa experiência com você, meu pai. A gente desenvolve esse amor que nós temos um pelo outro, né? Como deixar de amar depois? Como chegar lá do lado de lá, se afastar por um período, porque cada um vai para algum canto fazer alguma coisa, e um dia, quando a gente se olhar e a gente se encontrar de novo, como não te amar mais? Como você não sentir essa reciprocidade desse afeto? Né? Como eu consigo fazer isso? Não existe desamor, né? Então a gente vai aprendendo a criar essa relação, a gente vai aprendendo a construir isso, e muitas vezes vamos ter a oportunidade de receber, inclusive, desafetos para que a gente possa desenvolver esse amor. Olha que beleza isso, né? A gente poder desenvolver isso. Aí eu aprendi a amar, né? Recebi um filho meu aqui e aprendi a amar ele. Ele era um inimigo do passado. E aí eu chego lá no astral e descubro que ele era um inimigo do passado. Ah, não, mas eu não sabia que era meu inimigo, então não gosto mais. E dá para estender isso pensando assim, que na nossa condição ainda, diante da evolução de seres muito mais velhos do que nós, né? Porque não é ser menos evoluído, é ser mais novo. E diante disso, nós podemos dizer assim, nessa condição ainda tão primitiva, a gente, dentro dessa vida universal, nós podemos supor que já habitamos planetas bem mais primitivos do que a Terra. E de lá viemos para um planeta de expiação e provas, mas que também esteve no estágio de planeta primitivo, né? Então, talvez uma vida familiar muito junta, apesar do primitivismo num planeta mais primitivo, eu talvez não tenha me encontrado com seres que foram muito preciosos para mim, né? Mas que vou me encontrar. Então, essa família é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Da mesma forma, eu queria acrescentar que há seres que caminharam conosco e que já foram a outros planetas mais evoluídos e que velam por nós, vêm nos visitar
Então, essa família, ela é realmente universal, né? Vamos lá. Diversidade dos mundos. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as imensas regiões do espaço. Sobre as nossas vistas, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Diante dos nossos passos, desdobrou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmos e antegozamos a ideia do infinito, que somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua extensão. Os mistérios do éter nos desvendaram o seu enigma até aqui indecifrável, e pelo menos concebemos a ideia da universalidade das coisas. É preciso que nos detenhamos agora a refletir. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quão ínfima é a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatido a presunção humana que nos é tão cara e nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Entretanto, ainda será mais belo que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Acostumados, como estamos, a julgar as coisas pela nossa pobre e insignificante habitação, imaginamos que a natureza não pôde ou não teve de agir sobre os outros mundos, senão de acordo com as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, é justamente nesse ponto que devemos reformar a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções de vossa natureza. Não reconhecereis aí o selo de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Que os vossos estudos possam ser aplicados aos seres que adejam nos ares, que desçam até a violeta dos prados, mergulhem nas profundezas do oceano, e em tudo e por volta de toda parte lereis esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, porém múltipla em suas produções. Brinca com um sol, como com uma gota d'água. Povoa de seres vivos um mundo imenso com a mesma facilidade com que faz eclodir o ovo posto pela borboleta. Ora, se é tal a variedade que a natureza pôde nos descrever em todos os lugares deste pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes. Quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos, que, muito mais do que a Terra, atestam sua inapreciável perfeição. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes aos vossos. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos da natureza que brilham ao vosso derredor.
Pensai ao contrário, que, assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma diversidade prodigiosa, inimaginável, se acha espalhada pelas moradas eternas que flutuam no seio dos espaços. De fato, do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito, para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem que se sucedam nessa vida os fenômenos que as distinguem, não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes à que habitais. Longe disso, aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhe foram prescritas e conforme o papel que coube a cada uma no cenário dos mundos. São pedrarias variadas de um imenso mosaico, flores diversificadas de admirável parque. Fantástico, né? Então, ele abre uma possibilidade aqui de que, pelo universo, talvez haja outras formas de vida, né? Além dos 3 reinos que nós conhecemos aqui no planeta, né? Sim. Muito interessante isso, né? Uma coisa... O Livro dos Espíritos já fala isso para nós, né, meu pai? Porque o Livro dos Espíritos nos diz que o fluido cósmico universal, que é essa grande massa de um líquido, né, eterno, né, esse éter, né, ele forma a vida aqui na Terra de acordo com a nossa condição de vibração, de energia, das condições daqui desse globo, né? Então, as coisas que nós conhecemos aqui, elas são muito particulares, né? Elas são muito personalizadas à nossa condição, mas que nós não devemos utilizar desse nosso olhar, né, a julgar as coisas pela nossa insignificância. Ele começa ali falando, né, julgar as coisas pela nossa pobre e insignificante habitação. Imaginamos que a natureza não pôde fazer algo mais do que isso. E a natureza ela é muito diversa, né? Ela é muito diferente, né? Quantas coisas existem que a gente não sequer desvendou isso aqui, né? Aqui na Terra, né? Quantas curas de tantas doenças, de tantas coisas que ainda vão surgir, que ainda nem existem, e que a gente ainda não sabe que a solução já está aqui, que a gente ainda não desvendou, a gente não experimentou isso ainda, né? São coisas todas que já existem. Uma leitura que me despertou assim, bastante interesse foi aquele livro que eu recomendei aqui no grupo, Narrações do Infinito, do Camille Flammarion. Uhum. Interessante que lá ele cita um tipo de vida em um planeta muito além do nosso, né, muito mais avançado, de que a vida é muito mais longa do que a nossa aqui. E que esse período de vida nesse planeta, a metade desse tempo vivido é com o sexo masculino, depois muda para o sexo feminino, ou vice-versa. Se nasce com o sexo feminino, depois vem o sexo masculino. Isso devido à necessidade da reprodução ainda, né? Mas é interessante como é muito diferente, né? As possibilidades são muito diferentes, né? Porque a condição é outra, né? É isso aí, meu pai. Eu acho que por hoje a gente finaliza, porque Sim. a gente vai entrar aqui num outro tema, né? Nós vamos entrar agora Muito no capítulo. interessante, né, o estudo.
Só uma observação que eu fiz aqui: zoófito é um animal com aparência de planta. É interessante, porque foi por essas bandas aí que a gente começou a caminhada. É isso, então. É isso. Muito bom, viu? Muito legal, né? Então, daí eu vou publicar lá no canal e amanhã a gente se encontra novamente. Tá bom, filho. Um Beijo. beijo aí. Um abração.